A paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook, a paz do Senhor Jesus, pessoal do Instagram, a paz do Senhor Jesus, pessoal que vai ouvir pelo áudio, né? O pessoal do Meet, já tá aqui com a gente a Luciene, a Raquel, a Elizabeth, a Maria. Então, amém. Hoje a gente vai terminar o livro de Oséias, né? Oséias, capítulo 14. E eu quero colocar uma música hoje, um louvor. E eu vou deixar para passar em todas as redes hoje, né? Até nos vídeos aqui deixar gravado. Porque. E essa não é uma música feita na IA, não. É uma música realmente que existe, né? Mas eu vou passar, mesmo tendo a questão dos direitos autorais, tudo, eu vou passar aqui pelo Facebook, Instagram e YouTube também essa música. Porque, gente, de todas as músicas que eu já ouvi até hoje, de todos os louvores que eu já ouvi até hoje, né? A paz, Bárbara! De todos os louvores que eu já ouvi até hoje, gente, esse é o louvor mais bíblico que eu já vi. Esse louvor, ele traz toda a mensagem do evangelho, né? Ele resume o evangelho pra gente. Então, esse louvor vale a pena ouvir. É um louvor totalmente, né? Dentro da palavra. E não só dentro da palavra, mas é um resumo da mensagem. É muito interessante, né? É um resumo do que deve ser, tá bom? Então eu vou colocar esse louvor hoje pra gente prestar atenção. É muito interessante esse louvor, tá bom? Então, amém. Vou dar início aqui. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de igual. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração
Que música bonita, né? Eu não conhecia essa música. É uma música de Diante do Trono, né? E o nome da música é Um Coração Igual ao Teu, né? Que música linda. E é uma música linda, né, Luciene? Hoje, diante de tantas músicas que falam de nós mesmos, né? Caramba, essa música, ela é tanto o evangelho, né? É um evangelho genuíno, verdadeiro, de um reconhecimento de que nós precisamos mudar, de que em nós não há nada de bom e que esse desejo genuíno de que Deus dê pra gente um coração igual ao dele, que saibamos perdoar, né? Nossa, que lindo, gente. Eu me apaixonei por essa música. Que música linda. É uma música que vale a pena, viu? É uma música que vale muito a pena. Que música extraordinária. E o ensinamento de Deus, que devemos ter um coração puro, amar o irmão. Sim, é verdade. Glória a Deus. A Luciene colocou. E, gente, que louvor lindo, né? Esse louvor vale a pena. Vale muito a pena a gente ouvir, viu? Esse é um louvor realmente bíblico, né? Um louvor de rendição, né? Gente, eu esqueci de abrir aqui minha anotaçãozinha aqui, minha Bíblia que eu faço de estudo com meus comentários. Deixa eu pôr aqui, eu esqueci. Mesmo que o irmão nos magoe, só Jesus. Glória a Deus. Que louvor lindo, né? Nossa, gente, eu me apaixonei por esse louvor. Que louvor lindo. Eu nunca tinha escutado, mas que louvor extraordinário. Vale a pena ouvir esse louvor. Eu vou orar agora e a gente vai estudar então Oséias 14. Gente, é o último capítulo do livro de Oséias. É o nosso 17º livro finalizado. Já são 17 livros lidos, gente. A gente já leu 17 livros, nem acredito. Tô feliz da vida. São 17 livros da Bíblia lidos. Cada vez mais a gente vai conhecendo mais de Deus, né? Eu paro para pensar assim, quando a gente acabou ali o livro de Gênesis, né? A gente era bebezinho ali, sem entender direito ainda, né? A gente tava começando. E hoje já são 17 livros, a gente já não é mais bebezinho, né? Agora a gente já é adolescente. A gente ainda não atingiu um nível ainda de maturidade. Mas a gente já é adolescente, tá indo ali para jovem já, né? Então a gente tá crescendo. Glória a Deus, né? A gente já não é mais bebezinho. Amém, amém. Né? A gente começou ali em Gênesis, né? Quando a gente leu Gênesis, quando a gente leu Jó, quando a gente para pensar na nossa jornada, né? Gênesis, Jó. Depois de Jó, a gente leu ali o Êxodo, né? Depois do Êxodo, a gente foi para Levítico, Números, Deuteronômio, né? Josué. Nossa, quando a gente para pensar na nossa jornada, a gente vê o quanto que hoje a gente cresceu em conhecimento de Deus, né? Eu acho que vocês devem sentir isso também. Eu sinto isso. O quanto que hoje a gente cresceu em conhecimento de Deus com relação ao que era ali em Gênesis, em Jó, em Êxodo, em Juízes. Caramba! Quando a gente estava estudando sobre Sansão, né? Hoje a gente tem um entendimento muito maior. Que legal, né? E assim vai ser, gente. A gente tem que permanecer firme. Imagina o nível de conhecimento que nós vamos ter quando a gente estiver ali, gente, no Novo Testamento. Chegar ali, né, nas cartas de Paulo. E é isso. A gente está crescendo. A gente era um bebezinho, como eu disse, né? A gente estava engateando ali em Gênesis, em Jó, no Pentateuco. E agora não, agora a gente já tá andando, a gente já é adolescente, já tá indo pra nossa juventude, né? Já tá virando jovem já, né? Já tá virando adulto. E daqui a pouco a gente atinge aí a maturidade, glória a Deus, né? É muito bom ver esse crescimento, né? Eu observo isso e é muito bom, nossa, é algo extraordinário, né? Muito, muito interessante, muito bom, glória a Deus por isso. E hoje a gente então vai terminar mais um livro, o livro 17, né? O 17º livro, o livro de Oséias. Que livro extraordinário, né, gente? Que livro legal.
É um livro muito bom. Eu gostei muito de estudar esse livro com vocês. Que livro bonito, né? Que história extraordinária sobre um Deus que que é compassivo, né? Um Deus que é justo, mas também que se compadece, um Deus que tem misericórdia, né? E anseia para que nos voltemos a Ele, para que sejamos salvos. É um Deus que anseia por nossa salvação, né? Não é um Deus que desiste fácil de nós. E é tão bonito o livro de Oséias, é uma história tão linda, né? É sobre um Deus que, quando a gente acha que não tem mais jeito, que ele não nos aceitará mais, ele diz: eu ainda aceito vocês, eu ainda quero, ainda há tempo, né? E é isso, é tão lindo o livro de Oséias. Na aula passada, no capítulo 13, a gente estudou e a gente lembra do profeta falando, né? Olha, a única forma de Deus ter misericórdia de vocês é vocês se convertendo a Ele. Se vocês não se converterem a Ele, Deus não vai ter misericórdia de vocês. Não há uma outra forma, não há outro jeito. Se vocês não se converterem a Ele, Ele não vai ter misericórdia e Ele vai lançar o julgamento sobre vocês. E vai ser sem misericórdia e sem arrependimento. Então se convertam, né? A impressão que eu tenho quando a gente lê o capítulo 13 é que o povo estava duvidando que Deus fosse fazer alguma coisa. Essa é a impressão que eu tenho. A impressão que eu tenho é que Oséias estava falando com o povo e o povo estava falando: ah, Deus ama a gente, Deus não vai fazer nada não. Ah, até parece que Deus vai fazer alguma coisa com o povo que ele escolheu, o povo que ele salvou lá do Egito. Até parece que Deus vai fazer alguma coisa, ele nos ama. Não vai fazer nada com a gente não. E Oséias fala: vai sim, vai sim. Se vocês não se converterem a ele, ele vai fazer isso sem misericórdia. Ele vai dar a vocês o que vocês merecem e sem arrependimento. E é isso que Oséias vem falando, né? Então agora, no capítulo 14, é um povo que Oséias falou que eles cometeram tantos pecados, mas tantos pecados, que chega no capítulo 14, parece que é impossível eles voltarem a Deus. É um povo que está tão sujo, tão imundo de pecados, que parece impossível eles serem limpos de novo. É essa a impressão que dá no capítulo 14. Que tem tantos pecados, mas tantos pecados que Deus não vai me aceitar de volta. É nesse sentido. Eu errei tanto, eu pequei tanto, eu o ofendi tanto, eu o desapontei tanto, que ele não vai me aceitar de volta. Não tem condições dele me querer de volta. Ele não me quer mais. E agora no capítulo 14, Oséias fala: quer sim. Se vocês se converterem, se vocês se arrependerem verdadeiramente e se voltarem a Ele, Ele quer vocês de volta. Mesmo diante de todos os pecados que vocês fizeram. Mesmo diante de todos os erros de vocês. Ele quer vocês de volta. Que lindo, né? O livro de Oséias é um livro muito lindo. A gente vê até aquele embate de Deus, né, com ele mesmo, onde Deus tem que aplicar justiça, mas ao mesmo tempo ele se compadece. Ele lamenta, porque ele queria que aquele povo fosse salvo. Há uma grande tristeza dentro dele, desse povo tá se perdendo dessa forma, né? E é tão lindo o livro de Oséias. Gente, que livro lindo. É um livro muito lindo esse livro. Então, eu vou orar agora e a gente vai falar sobre o capítulo 14 e finalizar esse livro, né? Esse livro lindo, que livro extraordinário, que mensagem incrível. Dos livros que a gente leu, eu acho que o livro que fala um pouco mais assim sobre Deus, de uma certa intimidade, foi esse livro. Eu não sei se vocês sentiram a mesma coisa, mas, gente, de todos os livros que a gente leu até agora, olha que a gente leu Jó, né? A gente leu Salmos, a gente leu muito livro, mas um livro assim que eu senti realmente Deus na intimidade dele, onde ele fala sobre um conflito dele, onde ele é totalmente transparente, onde ele chega, né, até
de certa forma, se humilhar para que o outro, né, para que Israel volte para ele. Dá até dó de Deus quando a gente lê o livro de Oséias. Eu até falei sobre isso, né? Nossa, dá dó de Deus quando a gente lê, dá uma dó. E, sinceramente, de todos os livros que a gente leu até agora, eu não vi um livro que falasse da intimidade de Deus como o livro de Oséias. Um livro que fale dessa forma, sabe, tão claramente, né? Ao ponto de como Deus falou para Oséias, né? No sentido de Oséias e a mulher de Oséias representar, a gente lembra Israel ali, Deus. Gente, caramba! E dá uma dó de Deus, né? Quando Deus fala ali no livro de Oséias, Oséias, vai lá, fala para sua mulher que se ela quiser continuar com você, ela tem que mudar. Ela tem que parar de te trair. Ela tem que ser fiel. Então você vai aceitá-la de volta. Mas se ela não quer mudar, ela vai ter que ir embora com a amante dela. E você vai ter que deixar ela aí, Oséias. E a sua esperança, a nossa esperança vai ser que ao ir, ela perceba que a gente era melhor. Nossa, gente, dá até uma dó de Deus. Quando Deus fala isso no livro de Oséias, né? Que Deus vai deixar o povo de Israel ir embora, porque eles preferem Baal. Mas ele vai deixar o povo ir na esperança de que o povo, então, quando for experimentar, né, o que eles querem experimentar lá fora com Baal, eles reconheçam que com Deus era melhor e queiram voltar. Gente, dá até uma certa dó de Deus. Nossa, eu não vi um livro tão que Deus foi tão transparente quanto o livro de Oséias, né? Que livro extraordinário, que livro incrível. E fala ainda, né? Igual Deus fala, eu preciso fazer algo. A justiça que vocês requerem de mim é no nível Sodoma. Mas como eu poderia matar vocês? Como eu poderia destruir a quem eu tanto amei? Todas as compaixões, né, se remexem dentro de mim, ele diz. Então eu vou segurar um pouco a minha ira, na esperança de que vocês mudem, de que vocês sejam salvos, né? Ai, que lindo, gente, muito lindo o livro de Oséias. Eu fiquei impactada com esse livro, muito lindo, que livro extraordinário. Eu vou orar agora, então, e a gente vai estudar o capítulo 14 do livro de Oséias, tá bom? Então, amém, amém, amém. Deus, obrigada, Pai, obrigada por mais um dia, obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Deus, amém, amém, amém. Obrigada, Senhor, por termos conhecido esse livro extraordinário, por termos lido ele de uma forma diferente. Já lemos tantas vezes, Pai, sozinhos, no nosso quarto, em qualquer lugar que seja, mas nós não tivemos a experiência que nós tivemos agora. E obrigada por isso, por nos ter trazido essa revelação maravilhosa de quem Tu és, Senhor. Obrigada. E que o Senhor continue, meu Deus, fazendo isso, se revelando a cada um de nós, nos mostrando a Tua verdade de uma forma clara, de uma forma simples, de uma forma apaixonante, de uma forma inconfundível. Nós temos amor, meu Deus, pela Tua palavra. Oh, que palavra mais deliciosa, mais saborosa, mais maravilhosa, assim como Davi disse, ela é mais doce do que o mel. Que palavra extraordinária, Deus. Nós saboreamos ela com muita alegria. Obrigada, Pai. Nos torna conhecedores, Pai, da Tua mensagem, do Teu Evangelho. Que venhamos a compreender, meu Deus, a Tua mensagem sem nenhum desvio, que não venhamos a ser enganados por falsos doutrinadores, por falsos mestres, por falsos estudos, mas que venhamos a ouvir, meu Deus, a única verdade que existe, que é a Tua. Que o Senhor venha, meu Deus, e fale através da minha boca, através de mim. É claro que primeiramente que o Senhor me purifique, meu Deus, para então me usar, porque eu não sou digna de ser usada por Ti. Pois em mim há pecado, Deus. Eu sou pecador, em mim não há nada de bom. Então que o Senhor purifique os meus lábios, que o Senhor me purifique por completo, para que então o Senhor me use de forma extraordinária, com ousadia, com intrepidez,
para pregar sobre a tua verdade de uma forma inconfundível e genuinamente verdadeira. Que o Senhor venha convencer a todo aquele que ouve essa mensagem. Que o seu Santo Espírito, meu Deus, penetre essa pessoa, limpando ela com fogo, trazendo à tona todos os pecados que essa pessoa fez, que eles venham à tona da mente dela, do coração dela, para que ela seja levada ao verdadeiro arrependimento e à verdadeira transformação. Que ela venha andar em retitude, que ela venha andar, meu Deus, na tua presença, em obediência. Que a tua palavra penetre em cada um de nós, com os efeitos que ela tem, nos cortando, nos rasgando, nos trazendo a dor da revelação da nossa natureza pecaminosa. E que venhamos a reconhecer que precisamos de Ti. Sem Ti nós nada somos. Só o Senhor, meu Deus, é bom. Só o Senhor nos limpa. Só o Senhor nos santifica. Só o Senhor, meu Deus, nos ajuda, é o nosso socorro. E obrigada por isso, Deus. Em Ti nós esperamos, em Ti nós confiamos, em Ti nós cremos. Obrigada, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Obrigada pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Que a Tua bondade nos siga todos os dias das nossas vidas. Que o Senhor derrame sobre cada um de nós as Suas bênçãos sem medida. Que todas as boas promessas que um dia o Senhor fez para todos aqueles que Te temem, Te amam, Te louvam, que essas boas promessas se cumpram sobre cada um de nós, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que o Senhor nos livre de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Engraçado, né? A gente estava ouvindo agora essa música, né? Dá-me um novo coração, um coração como o teu, né? E ela diz, olhando para mim, Senhor, não há nada de bom. Tudo que é bom vem de Ti. E Paulo diz isso, né? Em mim não há nada de bom. O próprio Jesus disse isso. Quando um homem chega para Jesus e fala, bom mestre, Jesus fala, por que você me chama de bom? Bom só há um, e está lá no céu. Jesus falou isso. Jesus falou isso. E a gente quer se achar bom. Meu Deus. E engraçado, né? A gente tava vendo agora essa música, né? E essa música fala sobre isso, né? Em mim não há nada de bom, eu preciso mudar. Me dê um novo coração, me ensina a perdoar, me ensina a ser diferente, me endireita os meus caminhos, as minhas veredas. Me faz ser alguém melhor, né? É sobre isso essa música. Tem uma série que eu gosto de assistir. E essa série tem uma pessoa que ele é cético. E nessa série, ele está estudando todas as religiões. E ele vai estudando todas as religiões e ele chega na religião cristã. Quando ele chega na religião cristã, o rapaz, o menino, ensina para ele sobre a religião cristã. E o rapaz fala para ele, olha, todos nós somos culpados do pecado, né? E o rapaz começa a falar que nós somos miseráveis, nós somos pecadores, nós precisamos de Deus, né? Nós precisamos de ajuda, né? Não há nada de bom em nós. E o rapaz começa a falar isso. E ele vai falar assim, nossa, a sua religião tá fazendo eu me sentir mal. O menino fala isso, a criança. O menino fala, nossa, sua religião tá fazendo eu me sentir mal, tô triste. E eu conheço muita gente que pensa assim, né? Que o cristianismo faz a gente se sentir mal, porque o cristianismo traz à tona o nosso pecado e nos leva ao verdadeiro arrependimento. E por isso eu me sinto mal. Eu me sinto mal porque eu vejo que eu não sou boa. Eu me sinto mal porque eu vejo que eu sou pecadora. Eu me sinto mal porque eu me sinto imunda, eu tenho nojo de mim pelas coisas que eu fiz, eu me sinto mal. Mas essas pessoas que pensam assim, elas não entenderam o verdadeiro evangelho. Elas não alcançaram o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho
ele faz você se sentir bem como você nunca se sentiu. O verdadeiro evangelho faz você se sentir feliz como você nunca se sentiu. O verdadeiro evangelho traz uma paz para você como você nunca sentiu. Não é, eu tô me sentindo triste, sua religião tá me fazendo me sentir mal. Isso é o primeiro passo, né? O primeiro passo é a gente se sentir mal. Realmente, a gente se sente mal. E esse é o primeiro passo para depois eu me sentir bem, como eu nunca me senti. E é isso. Eu primeiro me sinto mal, me arrependo de todos os meus pecados. Realmente eu choro, me sinto imunda, tenho vergonha de mim. Peço perdão a Deus, imploro a Deus. E é isso. Mas passou dessa fase, Deus me perdoou. Deus lavou o meu corpo. Já não há mais imundícia, eu estou lavada, estou purificada. Os meus pecados já não são mais meus, foram levados. Eu já não tenho mais culpa. Então, não há mais sofrimento, há alegria. E é isso. Às vezes a pessoa para no primeiro estágio, né? E o segundo estágio, gente, o que vem depois é isso, que vale a pena. É você se sentir como você nunca se sentiu. É uma realização que você nunca teve em lugar nenhum. Por mais que você alcance o maior sonho da tua vida, você não vai se sentir realizado como quando você encontra o verdadeiro evangelho. E se você não se sente assim, é porque você ainda não encontrou. Se você não se sente totalmente realizado, feliz, alegre, livre dessa tristeza, né, dessa culpa, tô me sentindo mal por causa dessa religião. Se você não chegou nesse nível, é porque você ainda tem que aprofundar mais. Você tem que mergulhar mais. Porque a questão é isso, a Bíblia é isso, é um mergulho. Tem gente que tá querendo sentir tudo isso e não mergulhou. Tá no raso. Tá querendo sentir tudo isso, mas tá no raso. Você nunca vai sentir tudo isso no raso. Quando a Bíblia fala em batismo, a palavra batizar significa mergulhar. Eu preciso mergulhar em Cristo. Eu preciso mergulhar no Espírito Santo, ao ponto de me perder nele e ele me guiar. Sabe, num mar que a gente entra, a gente mergulha ao ponto da gente ficar perdido e depois a gente deixa a onda trazer a gente de volta? Eu já vi na TV uma vez um caso que aconteceu isso, né? A pessoa se perdeu, ficou no meio do mar e ele foi voltando com a onda. E foi salvo assim, voltando com a onda. É isso. Mas no raso você nunca vai conseguir isso. Nunca vai conseguir. Então, gente, deixa eu começar agora. Versículo 1, né? Antes de, só pra falar, né? Domingo agora a gente vai ter reunião, né? No domingo a gente vai ter reunião. Antes de começar a aula de hoje, eu tava até conversando com a Maria aqui no Meet sobre as cartas de Paulo. A gente tava tendo uma conversa aí sobre as cartas de Paulo, tava falando um pouquinho aí sobre Paulo, né? O próprio Pedro, o apóstolo Pedro, disse que as cartas de Paulo são difíceis, né, de ser entendidas. E por isso que as pessoas distorcem tanto o que ele diz. Pedro dizia isso naquela época, né? E ainda hoje é assim. E a gente estava tendo um bate-papo aqui falando sobre isso, né? Que é importante estudar o contexto histórico para se falar para se estudar o conteúdo da mensagem, né? Então, se eu vou estudar a carta de Paulo para Coríntios, eu tenho que estudar o que estava acontecendo ali, né? Em Coríntios, como que era o contexto histórico, né? Em Éfesos, como que era lá? Como que eles viviam, né? Como que era o contexto histórico, religioso, como que era? Eu preciso saber isso, né? E a gente tá conversando sobre isso aí. E o meu intuito é esse, que a nossa reunião semanal seja isso, esse bate-papo, né? O meu intuito é a gente se reunir final de semana
pra gente ter esse bate-papo, conversar, né? Aí a pessoa vai, às vezes, quer tirar alguma dúvida, a gente vai, tira dúvida da Bíblia, né? A gente vai e fala, vamos falar sobre Moisés? Vamos falar sobre Moisés. Vamos falar ali sobre o período no deserto? Vamos falar sobre a coluna de nuvem de fogo? Vamos. Vamos falar sobre Gênesis? Vamos. Vamos falar sobre Satanás? Quando será que ele foi derrubado lá do céu? Quando será que Deus jogou ele aqui na terra? Vamos falar? Então, o meu intuito é esse, entendeu? A gente conversar nesse nível, conversar assim. Esse é meu intuito de propor essas reuniões de final de semana, tá? E amém. Domingo agora a gente vai ter uma reunião. Glória a Deus. A nossa primeira reunião vai começar no domingo agora. Tá? E a gente vai começar com música entre aspas, né? Louvor, né? Então, quem quiser vai ter a oportunidade de louvar. É no gogó mesmo, eu canto no gogó. Eu canto mal pra caramba, mas é pra Deus, amém. Então, é cantar no gogó, quem quiser cantar, amém. E depois é orar, quem quiser orar vai ter a palavra, todo mundo vai ter oportunidade para orar. Quem quiser falar, às vezes o irmão quer trazer a leitura de um versículo, de um capítulo, de um salmo, vai ler, entendeu? Todo mundo vai ter oportunidade. E o intuito é esse, que seja dada a oportunidade para todo mundo falar, né? Não vai ser uma reunião onde só eu vou falar. Na verdade, eu quero ouvir, né? É uma reunião que eu quero ouvir, gente, porque foi o que eu disse na aula passada, né? Eu também tenho muito a aprender, gente, e vocês têm muito a ensinar, né? Vocês acham que não, mas tem. Então, amém. Amém. Que Deus nos use de forma extraordinária nessas reuniões aí, né? Para que a gente seja igreja, né? Compartilhando uns com os outros, nos fazendo, né? Levar a um crescimento, um amadurecimento, né? E o propósito da congregação é esse, né? O propósito de uma igreja se reunir é essa, o crescimento, é a gente conversar, debater determinados temas. Era isso que era feito no Novo Testamento. Se conversava, se debatia, um ouvia o outro, tinha concílios ali, ó, no Novo Testamento, quando você para para ler, eles se reuniam para debater assuntos, para então eles chegarem a conclusões. E é esse o intuito, né? É uma igreja ativa, né? Que converse, né? Tá bom? Então, amém. Vamos ler agora Oséias 14, é o nosso último capítulo do livro de Oséias. E a gente vai finalizar o 17º livro. Glória a Deus, amém. Então, no versículo 1, Oséias diz: Povo de Israel, volte para Deus. Volte para o Deus de vocês. Porque, na verdade, vocês caíram porque vocês pecaram. Voltem para Deus orando assim, ó. Quando vocês forem voltar para Ele, orem desse jeito que eu vou falar. Deus, perdoa todos os nossos pecados. Ouve a nossa oração, Deus. Ouve os nossos louvores, Deus. Pois eles agora serão os sacrifícios que te ofereceremos. Esse povo, a gente lembra, esse povo oferecia sacrifício de animais, gente. É igual Judá, a gente vai ver mais pra frente, Isaías falando. Miqueias, né? Esse povo oferecia sacrifício de animais. E eles diziam que era para Deus, né? Eles achavam que aquele bezerro de ouro era Deus. Eles ofereciam sacrifício de animais. Mas aqui Deus está falando por meio do profeta Oséias que o que ele quer não é sacrifício de animais. O que ele quer é um coração verdadeiro. O que ele quer é sacrifícios de adoração. Ele quer que esse povo louve com o coração, ore com o coração, se arrependa com o coração, se converta, se endireite. E aí sim, isso será o sacrifício perfeito que Deus quer. Não é animal. Deus quer a obediência deles, o arrependimento. E é isso que Oséias está dizendo. Então vocês devem falar assim para Deus. Deus, perdoa todos os nossos pecados, Senhor. Ouve a nossa oração. Ouve os nossos louvores, Deus, porque eles agora serão os nossos sacrifícios que nós ofereceremos. Nós reconhecemos, no versículo 3, Oséias fala que é para eles orarem assim. Nós reconhecemos, Deus, que a Assíria não pode salvar a gente. Hoje a gente percebe que cavalaria não salva.
Bonito, né? Tem um salmo de Davi que Davi fala: alguns confiam em cavalos, outros confiam em carros de guerra, mas eu decido confiar em Deus. E esse povo confiava em cavalo. Esse povo confiava em carros de guerra. E é isso que Oséias está falando. Então vocês dirão a Deus: agora nós sabemos que a Síria não pode nos salvar. O Egito não pode nos salvar. Somente Deus pode. Nós já não confiamos mais em cavalos. Nós sabemos que eles não nos protegem. Não são as muralhas que vão nos proteger. Nunca mais diremos aos ídolos, feitos por nós mesmos, que eles são o nosso Deus. Nunca mais a gente vai fazer isso. Porque o Senhor Deus é misericordioso. E o Senhor cuida daqueles que são necessitados de cuidado. Não são essas imagens que a gente fez. Não são essas imagens de ouro, esses ídolos que nós fizemos, que cuidam do necessitado. É o Senhor. É o Senhor que tem misericórdia e não nos dá segundo aquilo que nós merecíamos receber. É o Senhor que ouve nossa oração. E Oséias está falando que eles têm que falar isso quando eles forem se converter a Deus. Vocês têm que orar desse jeito, gente. Mas a gente lembra que eles não vão se converter, tá, gente? Mas faltou Deus desenhar para esse povo, mas esse povo não queria, né? Eles se perderam. Aí no versículo 4 diz: o Senhor Deus diz. Oséias diz no versículo 4 que Deus faz uma promessa. Deus vem com a seguinte promessa: um dia eu vou curar o meu povo da infidelidade. Um dia eu vou curar ele dessa doença, de ser infiel a mim. Um dia eu vou curar eles. E eu vou amá-los com todo o meu coração. Porque na verdade eu já não estou mais irado com eles. Então, nesse dia, eu vou ser como a chuva para Israel. Quando a chuva chegava, eles faziam festa. Imagina, gente, uma época totalmente de agricultura, né? Uma época totalmente que você precisava de chuva para que crescesse o trigo, para que crescesse, né, a plantação. Quando a chuva vinha, era uma alegria. O povo ficava muito feliz. E esse Deus está dizendo: eu vou ser chuva, como chuva para eles. Eles vão ficar muito felizes comigo. E o meu povo vai dar flores. Vai dar flores como os lírios. Os lírios, a gente já falou sobre isso, se eu não me engano. Os lírios, gente, era uma flor muito comum nessa época e nesse lugar. Então, você via muito lírio. E é isso que ele está falando. Meu povo vai dar flores, vai dar frutos. E são muitos. As suas raízes serão profundas, como as das árvores do Líbano. As melhores árvores que existiam eram as do Líbano. Eram as árvores mais fortes, mais bonitas, mais viçosas, as melhores árvores. E as raízes delas eram profundas. Não era não era a arvorezinha não, que logo caía, com o ventinho caía. Não, era a raiz profunda. E é isso que Deus está dizendo: o meu povo vai ter uma raiz profunda em mim. Não vão ser mais rasos como eles são agora. Eles vão estar aprofundados em mim, enraizados em mim, ao ponto de que se vier alguém tentar arrancar eles de mim, não vão conseguir, porque as raízes deles serão profundas. E conectados a mim por meio das raízes deles profundas, onde o povo vai tentar empurrar, o inimigo vem tentar arrancar, ele não vai conseguir. Enraizado em mim, aquelas raízes profundas, eles vão produzir flores, muitas flores. Então no versículo 6 diz: os seus galhos se estenderão, bonitos como os galhos das oliveiras e perfumosos como os cedros do Líbano.
Gente, vocês estão vendo a cena, né? Aqui tá falando sobre Jesus, né? Deus está dizendo o quê? Olha, tá bom. Eu vou deixar vocês irem. Vocês vão ser levados para a Síria. Vocês vão sofrer lá como vocês sofreram no Egito. Para que então vocês se lembrem de mim. Eu poderia destruir vocês como eu fiz com Adimá, Zeboim, Sodoma e Gomorra. É o que vocês mereciam. Mas eu vou segurar a minha mão e não vou destruir vocês. E então Deus diz, né? Mas um dia eu vou curar vocês. Um dia eu vou curar vocês. Dessa doença de vocês de serem infiéis a mim. E eu vou amar vocês com todo o meu coração. E vocês vão ser enraizados em mim. Vocês vão ter raízes profundas em mim. A gente está falando de Jesus, né? A raiz deles vai estar ali em Jesus, profundas. E então, eles vão crescer em Jesus. E vão dar muitas flores, aquelas árvores, né? Boas, que vão dar muitas flores. Vão dar muitos galhos, né? Aqui diz, e galhos bonitos. Não são quaisquer galhos, galhos bonitos. Perfumados. Vai ser uma boa árvore que veio de Cristo. E a gente vê que mais para frente no Novo Testamento é usado até esse termo mesmo, né, por Paulo, essa terminologia aí, né, de árvore. E é isso que está dizendo aqui. Então no versículo 6 diz: os seus galhos se estenderão, bonitos como os galhos das oliveiras e perfumados como os cedros do Líbano. Versículo 7. Mais uma vez, Israel viverá debaixo da minha proteção. Então, de novo, vocês viverão debaixo da minha proteção. Vocês ainda voltarão a mim. E vocês vão crescer como o trigo. Vocês vão dar frutas como a parreira. E vocês vão ser famosos como o vinho do Líbano. Então, neste dia, vocês dirão assim: ó Deus, os ídolos não valem de nada nos servem os ídolos. Então eu vou dizer: sou eu, o Senhor Deus, que ouço e atendo as orações do meu povo. Não são os ídolos. Sou eu quem protejo eles. Como um pinheiro verde, eu dou ao meu povo abrigo. E é de mim que eles recebem todas as bênçãos. E um dia vocês vão entender isso. No versículo 9, então, para finalizar o livro, Oséias chama a atenção de todo mundo, não só do povo de Israel. Oséias diz assim: que aqueles que são sábios e que têm juízo escutem a mensagem desse livro e pensem nela. Porque os caminhos de Deus são todos corretos e os bons andarão por eles. Mas os pecadores, eles sempre tropeçarão e cairão. E assim finaliza o livro de Oséias. Não é um livro lindo, gente? Lindo, né? É extraordinário. Falando sobre realmente não vai ter jeito, esse povo vai ser levado para a Síria, mas Deus ainda vai dar mais uma chance. Então, quando esse povo realmente entender e se voltar para Deus nessa segunda chance, eles vão entender que os ídolos deles não valiam nada, que só Deus ouve orações, que só Deus ajuda, que só Deus, né, cuida do seu povo. E glória a Deus, amém. Então, amém, gente. 17 livros aí finalizados, glória a Deus. Amém, amém. Então, segunda-feira a gente vai para Isaías 15, tá bom, gente? A gente vai para Isaías 15 na segunda-feira. A gente vai estudar de Isaías 15 até Isaías 19. Então, a gente vai voltar para o livro de Reis e vamos falar sobre a tomada do Reino Norte pela Assíria, tá bom? E então, a gente volta para o livro de Isaías e Miqueias.
tá bom? Então, amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde, tá bom? Amém. Um beijo a todos, pessoal do Facebook, do Instagram, do YouTube. Amém. Eu vou desconectar, tá bom? Eu encontro vocês na segunda-feira. No domingo, na reunião, né? O pessoal da turma 2 e da turma 3. No domingo, na reunião, a gente se encontra no nosso bate-papo bíblico aí, né? No nosso café com Bíblia. E na segunda-feira a gente se encontra para ter aula de Isaías 15. Amém. Com a graça de Deus. Deus abençoe a todos. Um beijo. E até segunda-feira com a graça de Deus. Eu vou desconectar o Facebook, Instagram e YouTube. Eu já vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida, tá, gente? Só um instante. Amém.